Eu não vou falar aqui do evento. Fala, vai falar. Eu vou falar do evento Se aqui. não for comprometer, ninguém for preso, pode falar. De onça. Né? O meu amigo Chinite aí, que já veio aqui, pode lembrar disso aí, que tem uma onça lá. Ele vai retrucar de lá dizendo assim, que a Mucura Fight, né? A luta que eu tive lá em Foz do Iguaçu com a Mucura. Mas é um evento que foi engraçado. Eles se depararam com uma onça lá e todo mundo se assustou e, porra, vamos dar tiro na onça ou vamos correr? E o Chinite ficou falando, alardeando, tem uma onça, tem uma onça. Eu acho que a onça ouviu essa porra e vazou, ficou com medo, aterrorizado e correu. Foi na vozinha dele. É, a vozinha, tem uma onça, tem uma onça. Pois é. Ele se fode, mas se diverte. A gente se fode sempre assim. Mas aí o que acontece, irmão? Eu reputo o Gafanha aí e assim deixo minha homenagem aqui registrada para ele, porque isso é importante, como o cara, o fundador do COT e um cara, por isso que hoje nós temos lá na frente do COT uma pedra com a placa do COT fincada e uma águia de metal com 3 metros de envergadura. Massa, de asa. Né? Porque quem fez essa águia aí foi o filho dele, o Tinzinho, o Alberto Cury também, filho, né? Que fez essa águia como uma homenagem ao pai. Ah, essa águia que tá lá? É. Ai, que massa, cara. Eu não sabia disso. Foi ele que fez. Maneiro, entendeu? Cara. E assim, doou, fez mais a doação. Uma vez a gente se beneficiou com aquela coisa maravilhosa. Ele fez uma doação para o COT, né? E assim, como uma homenagem ao pai dele. Não sabia disso. Cara. O pai dele, que é o fundador e um dos responsáveis pelo aprimoramento e crescimento do COT, né? Cara, que formação fantástica essa. Não tinha a menor ideia disso. Pra mim, a administração que tinha mandado fazer aquela água, colocar... Não, ele doou aquilo ali e assim... o Tinzil, né, como a gente chama ele carinhosamente, sempre ele estava presente ali, acompanhava. A história que ele era caixa grossa, que ele é casca grossa. Era molequinho, mas estava treinando com vocês, né? Ele sempre estava acompanhando o pai, né? O pai ia e tudo, aí dava instruções pra gente e tal, e ele ia junto ali, estava sempre perto ali. Um abraço aí e mais uma vez uma gratidão enorme aí por essa figura aí, o Tinzil. Tem muitas histórias no COT, né, na verdade. Se você trouxer veteranos aqui, pioneiros, o Lelê, por exemplo, vão ter várias outras. Ele é uma figura, cara. Ele aqui, sim, foi operador aerotático lá. Sim, foi junto com o Machado. Do Paroá. Casca grossa. Casca grossa. Junto com o Machado foi um dos... me chefiou. Teve uma operação, por exemplo, que a gente foi para... me recordei agora, para Boa Vista. Uma ONG chamada Ourihi. O que aconteceu? Um agente do IBAMA encontrou em terra Yanomami um garimpo ilegal. Aí eles estavam lá com uma espingarda e tal, entraram nesse garimpo. Aí, quando eles chegaram no garimpo... Era dos próprios índios? Não, o garimpo eram garimpeiros que estavam na terra indígena garimpando, usurpando a terra indígena. Então, quando ele foi abordar o garimpo, ele tomou um tiro e caiu no rio. Morreu, caiu no rio. Aí a equipe, os garimpeiros correram para o mato, essa informação que nos chegou, eles correram para o mato. Quem tomou o tiro? Esse agente do IBAMA. O agente do IBAMA, ele entrou lá, estava com uma espingarda, e quando eles foram abordar, os garimpeiros atiraram e ele foi alvejado, caiu no rio. E o Lelê estava chefiando a missão que o COT foi chamado para tentar encontrar o corpo do agente do IBAMA. Nós fomos chamados para lá. Aí nós pousamos, aí Silvestrinho aqui, vou lembrando o nome. Silvestrinho, piloto dos bons demais. Ele estava pilotando, acho que, salvo engano, era um Carajás, que é uma aeronave bimotora, né? Na minha época ele já estava no jato, salvo engano. Mas na época ele pilotava o Carajás e para pousar nessa pista, que é no meio da selva mesmo, pesada, braba. Essa reserva indígena é no meio de uma selva. Para você chegar até essa ONG lá, Ourihi, você não enxerga a pista, cara. Eu olhando aqui pelo para-brisa, caralho, cadê a pista? E o Silvestre descendo, e as aves chegando.
chegando, e cadê a pista? Cadê a pista? De repente passa um morrão assim, a pista aparece e ele desce. Cara, sem sacanagem, as asas lambendo as árvores ali. Ele pousou, cara, muito bom, o piloto é excelente, né? Aí parou a aeronave, desembarcamos e tal, e fomos de rio. Depois pegamos uma embarcação e descemos o rio para tentar encontrar o corpo dele. Não encontramos. Né? Encontramos até um cadáver lá de uma cobra, uma sucuri gigante, e aí voltamos de barco, né? E foi uma das missões que o Lelê chefiou. O Lelê sempre foi um cara muito correto, muito centrado, então a gente mantinha a seriedade ali na missão o tempo todo. Depois que a gente voltou lá para a ONG, aí relaxamos, aí ficou mais tranquilo. Mas foi uma das missões agora que eu lembrei do Lelê. O Lelê deve ter muita história para contar. Foi um operador aerotático também, antes de voltar, de retornar para o COT. Ele é pioneiro. Nossa. Ele é um dos fundadores do COT. Então tem... O Lelê é enfermeiro não. Socorrista. Socorrista, vai olha o cotovelinho dele. Quem quer, se precisar, faz uma cirurgia, você que se for. Quem não deve gostar dele é o Shoa. Acho que eu lembro da história. Ozonil. Tem uma história dessa, né? Eu nem lembro direito qual é a história, mas como o Shoa não está aqui para se defender, não vou pedir para você contar. Mas teve uma dessa que o Lelezinho, não, deixa comigo. É o Ozonil, tudo era Ozonil. Eu tô com dor no pé, Ozonil. Tá na série, pra todos os males, é Ozonil. Abraço, Lelê. Mas e abraço pro Shoa também. O Shoa também. Grande Shoa. Irmão, você tá, tipo assim, fechando um ciclo agora no COT, né? Sim. E já dá pra ver que